Olá, bom dia! Bom dia! O Sergipe Rural está no ar. Veja os destaques desta edição. Na contramão da pandemia, com o apoio do governo do estado, Bacia Leiteira Sergipana consegue superar os transtornos causados pela Covid-19 e preço do produto volta a subir, motivado pelo aumento do consumo. Pequeno no tamanho e grande no custo-benefício. De olho no mercado consumidor, Aras do município de Maruim investe na criação de mini-animais, a exemplo de vacas, cavalos e cabras. Controle no manejo. Veterinário da Endagro dá dicas para que avicultores evitem prejuízos com a infestação do piolho de galinha. E ainda, diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Assistência Social fala sobre nova etapa de pagamento da parcela do programa Mão Amiga para produtores da cana-de-açúcar e laranja. Essas são as nossas manchetes de hoje e eu já te convido. Fique com a gente, o Sergipe Rural começou. O Sergipe Rural começa destacando o otimismo dos produtores sergipanos que integram a cadeia econômica do leite no estado. O setor vive um dos melhores momentos dos últimos anos, mesmo em plena pandemia do novo coronavírus. Pois é, e uma série de fatores contribuíram favoravelmente para o bom momento. E é o que você vê agora na reportagem de Ingrid Colasso e Jorge Henrique. Mesmo com a pandemia do novo coronavírus, a produção leiteira em Sergipe tem vivido um excelente momento, se destacando cada vez mais no cenário local. Um desses destaques é justamente a quantidade de leite que vem sendo produzido. Hoje o estado produz em torno de 1 milhão de litros de leite por dia. Essa produção tem sido de fundamental importância para a economia sergipana. Nós passamos pelo primeiro semestre muito difícil com relação à produção na pandemia, né? Tudo muito novo, mas já recuperamos a nossa produção, inclusive, como você falou, sendo superavitária, né? Nós estamos produzindo algo em torno de 1 milhão de litros de leite, né? Sergipe tem um território menor da federação, o menor do país, o nosso estado de Sergipe, então, com a produção relativamente muito boa para o nosso estado, tendo em vista aí que os produtores têm cada vez mais melhorando o seu rebanho geneticamente, né, utilizando muita tecnologia, então o estado de Sergipe tem sido destaque aí na produção de leite. O leite também se manteve forte, graças aos investimentos feitos pelo governo do estado de Sergipe através da Secretaria de Estado da Agricultura. Esse ano o governo do estado encontrou outras parcerias ainda para desenvolver mais a pecuária leiteira no nosso estado. A gente tem uma parceria agora recente com o Ministério do Meio Ambiente, que nós vamos introduzir aí num montante de R$300 mil a questão da glicídia. Ou seja, a gente vai aproveitar a palma que foi entregue no ano passado pelo governo do estado em 2019, a gente vai fazer um consórcio, palma, glicídia, é uma oportunidade, um estudo que foi feito pela Embrapa, que comprova a eficiência desse consórcio. A glicídia é uma leguminosa fixadora de nitrogênio, então a gente espera realmente que isso dê mais autonomia, que consiga baixar o custo de produção desses agricultores. Por outro lado, tem um outro programa também do nosso estado aqui, que é o programa de disseminação artificial por tempo fixo, uma parceria nossa em 2018, 2019 com o Banese, que no total foi investido em torno de R$200 mil naquela região do Alto Sertão Sergipano, principalmente, que é onde se concentra a nossa bacia leiteira. E esse ano, através de uma emenda parlamentar, aí, uma transferência especial, a gente vai abranger outros municípios aqui do nosso estado, então Riachão, Dantas, Lagarto, Propriá, Neópolis, também serão beneficiados agora com esse programa de disseminação artificial por tempo fixo. Ou seja, então é o governo do estado, a Secretaria de Agricultura, a Endagro, procurando cada vez mais fortalecer a nossa bacia leiteira. Nos 3 primeiros meses desse ano, o preço médio do litro de leite era de R$ 1,32. Com a pandemia, houve uma pequena queda, já que inicialmente ocorreu o fechamento de algumas feiras e restaurantes, mas a partir do início do segundo semestre, o valor voltou a subir. A partir de maio desse ano, até agosto, o que houve foi um aumento do preço e do consumo do lácteo, por conta da população querer se alimentar melhor. A gente sabe que o leite é um produto nobre, então a população está consumindo mais leite, está consumindo mais lácteos, e isso fez com que impulsionasse tanto o consumo como a produção. Mas lá atrás, com a secagem desses animais, a vaca não para de um dia para o outro. Então ela só vai retornar à produção estável mais 8, 9 meses. Então esse aumento leva, além de uma tempestade perfeita, de o produto nosso, que é o leite em pó, a nível mundial, está numa alta histórica. Nunca se viu um preço tão alto
a nível de dólar. Além de o dólar estar alto, isso fez com que diminuísse as importações de leite, que atrapalha muito o setor. E isso tudo, essa conjuntura toda, fez com que o preço se elevasse. E a gente chega hoje leite de 2, 2,10. No estado já se conversa de leite de 1,80, 1,90, 2, dependendo da quantidade, do volume de leite e do local onde é produzido. Para os produtores de Nossa Senhora da Glória, a maior bacia leiteira de Sergipe, as expectativas quanto à melhoria e aumento do litro de leite nos próximos meses são bastante animadoras. O sertanejo morre abraçado com sua vaca, porque ela é o pai e a mãe de tudo de bom que vem acontecendo. E por cima de tudo, além dela agregar valor e rendimento, nós hoje tem 10 mil pequenos produtores que produzem leite no sertão, gerando 30 mil empregos da porteira para dentro. Você tem uma ideia, nós temos aqui as 3 indústrias de laticínio que é credenciada, que pega 650 mil litros de leite, pega na mão de 3 mil produtores. Elas têm 600 pessoas trabalhando na indústria diretamente e pega leite na mão de 3 mil pequenos produtores. Cada produtor tem 3 pessoas trabalhando. É 9 mil empregos da porteira para dentro. Você gera 600 empregos dentro das indústrias e 9 mil da porteira para dentro. Porque quem produz os combustíveis para essas indústrias para trabalhar são a gente aqui no campo. Nós é quem produz o combustível para as indústrias de laticínio transformar em iogurte, em requeijão, queijo de coalho e uma série de produtos. A indústria de laticínio é como uma refinaria de petróleo. A refinaria de petróleo produz a gasolina, o óleo diesel, uma série. Já a laticínio produz, pega o nosso produto para transformar em outros produtos. Por isso que nós, sertanejo, vem se destacando. Essa é das melhores economias, graças a essa a pecuária leiteira. Reconhecendo a força do ouro branco produzido em Nossa Senhora da Glória, a Assembleia Legislativa aprovou uma lei conferindo ao município o título de capital estadual do leite. Esse título, eu disse, vem cobrar da gente ainda mais investimento no campo, né? Nossos produtores estão conscientes disso, enfim, a sociedade entendeu, né, esse título. Então, eu repito, isso aumenta a nossa responsabilidade e vamos trabalhar ainda mais para que o campo possa ter mais tecnologia, mais informação, mais desenvolvimento, entendeu? Então isso vai proporcionar ao homem do campo como eu posso dizer, mais investimento, né? E que ele possa produzir mais com menos custo, e isso vai gerar mais empregos, mais renda para o nosso sertão, para todo o estado de Sergipe, que é o pilar hoje, é o leite, né? É um dos pilares principais hoje do estado, a economia é o leite, e aqui no sertão é o principal, é o leite. E o Sergipe Rural abre agora espaço para as notícias da meteorologia. Confira no mapa como vai ficar a previsão do tempo no estado na última semana do mês de agosto. De acordo com o Centro de Meteorologia de Sergipe, o tempo fica nublado com chuva no sábado e no domingo em todas as regiões do estado. Na segunda e na terça, o sol aparece entre nuvens em parte do Agreste e do litoral sergipano. No sertão do estado, o tempo fica parcialmente nublado, com possibilidade de chuva esparsa. Na quarta, quinta e sexta, uma massa de ar frio deixa o clima ainda mais ameno, com a queda nas temperaturas, que devem variar de 17 a 31 graus. No município de Boquim, a temperatura deve chegar aos 27 graus, 29 em Tomar do Jeru e 30 graus em Japaratuba. A seguir, a gente destaca o custo-benefício da criação de mini animais. O Sergipe Rural foi conferir os detalhes na propriedade de um criador de Maruim. E ainda, tem as dicas do veterinário da Endagro para que avicultores evitem prejuízos causados pelo piolho de galinha. É depois do intervalo. O Sergipe Rural volta já. O Sergipe Rural foi conferir de perto esta semana o sucesso de um aras localizado no município de Maruim, que se especializou na criação de mini animais. E o que chama a atenção no negócio é o custo-benefício. A primeira aposta foi nos cavalos da raça pônei. A proposta deu tão certo que foi diversificada. Hoje, as mini vacas e as mini cabras também fazem parte dos rebanhos. Confira. Desde 1996, o forte do Aras Prados é a criação de pôneis, cavalos na versão mini que encanta, principalmente as crianças. Apaixonado por esse tipo de animal na versão miniatura, o criador Alexandre Prado decidiu apostar também na criação de mini vacas e mini cabritos.
Nós do Aras Prados somos conhecidos nacionalmente pela criação de pônei. É o nosso foco principal, mas ao lado nós resolvemos criar também o mini gado e o mini cabrito. Em relação ao mini gado, nós criamos há aproximadamente 20 anos, investindo em genética leiteira para locais pequenos e que queiram uma boa produção de leite. No caso, nós que precisamos pouco espaço, pouco suplementação, pouca alimentação e a produção de leite é uma produção boa, média de 6, 7 litros de leite por dia em regime de pasto. Em relação aos valores, eles podem variar conforme a qualidade do animal, seja a qualidade zootécnica, morfológica e também a qualidade de leite da vaca, da mini vaca, porque o objetivo é o mini gado leiteiro. Em relação aos animais de grande porte, elas podem atingir os mesmos valores ainda que com tamanhos reduzidos. Por possuírem um tamanho médio de 90 centímetros, o manejo com as mesmas é feito em menor proporção, se comparado a uma vaca de tamanho normal, já que a alimentação e o espaço ocupado por elas é bem menor. O mercado consumidor do mini gado, ele é mais aquelas pessoas que têm pequenas propriedades ou reservam pequenas áreas das suas propriedades para o mini gado, seja de ornamentação, seja para ter efetiva produção de leite. Um dos nossos grandes consumidores são os próprios criadores de pônei, criadores de mini caprinos, ou até proprietários de mini fazendas também. Em relação aos cuidados, são os mesmos cuidados do gado de grande porte, apenas proporcionalmente com menos gastos, a exemplo de medicamentos, de alimentação e de pastagem em si. Já a criação de mini cabritos foi iniciada recentemente no Aras. Segundo o criador, a aposta pelos animais começou em dezembro do ano passado. Mesmo sendo recente, a comercialização vem sendo boa. Os mini caprinos são animais assim até um tanto curiosos, porque a gente não tem tanto costume em ver aqui no estado de Sergipe. Hoje a gente tem como principal mercado consumidor as pessoas que querem para ornamentação mesmo, como animais pet, de companhia, seja em casa, seja em pequenas propriedades rurais também. Então assim, é esse o novo nicho que a gente está pensando. E é curioso porque assim, a gente não imagina o quanto as pessoas se interessam por esse tipo de animal, pela sua docilidade, pelo seu tamanho e a sua ideia de companhia mesmo para as pessoas. Segundo Alexandre, muitas pessoas têm procurado pelos cabritos em versão miniatura, visto que esses animais não necessitam de grandes cuidados. Os cuidados são os mais simples possíveis. Aqui a gente dá o feno, dá uma ração, vermífugo regularmente e vacinação também. Então é bem simples, não tem muita dificuldade não em tratá-los. Agora vamos falar de um parasita muito comum em todo o país, o ácaro vermelho, também conhecido como piolho de galinha. E quem é avicultor já sabe, se ele não for logo combatido, os prejuízos são inevitáveis. Pois é, Alicia, o controle do manejo sanitário em uma criação de aves caipiras é fundamental. E em entrevista à repórter Patrícia Dantas, o veterinário da Endagro, Marcos Franco, falou sobre o problema e trouxe dicas importantes de prevenção. Acompanhe. Vocês sabiam que as galinhas podem ter piolhos e que essa praga pode atacar a criação e dar prejuízos? Sobre esse assunto eu converso com Marcos Franco, que é médico veterinário da Endagro. Marcos, quais são os principais cuidados que a gente deve ter em relação à prevenção dos piolhos? É realmente o espaço? É cuidar do espaço? Deve cuidar do espaço, ou seja, uma higiene geral do aviário. Deve também não introduzir aves diferentes daquela faixa etária, ou seja, você já cria aquelas suas galinhas, nunca deve introduzir, porque essas galinhas que vierem podem trazer o piolho e trazer graves problemas sanitários para a criação das suas galinhas. Qual é a espécie de piolhos que normalmente dá? São iguais aos que dão em seres humanos? Não, o piolho que ataca as galinhas é específico para essas aves, não ataca ser humano nem outros animais, portanto, o piolho de galinha é exclusivamente só da galinha. E aí aconteceu da gente ter piolhos, conseguir perceber os piolhos na galinha. Qual é a forma que o criador deve fazer para conseguir prevenir ou combater de verdade? Quais são os medicamentos que devem ser usados? Primeiro, ao iniciar a criação, deve fazer uma higiene do aviário.
ou seja, utilizando produtos naturais como o fumo ou produtos químicos à base de cipermetrina e higienizando completamente o aviário. Segundo, caso sua galinha já esteja com piolho, utilizar medicamentos específicos para combater o piolho. O piolho, além de provocar uma irritação na galinha, provocando um estresse, vai provocar uma diminuição na produção de carne e da produção de ovos, que a gente não deve persistir com esse mal que é o piolho. Marcos, a prevenção realmente deve passar pela questão da higiene. Quais são os cuidados mais dedicados que o criador deve ter para que as galinhas não peguem esses piolhos? Ou seja, quando começar a criar as galinhas, é tudo dentro e tudo fora. Ou seja, ao introduzir as galinhas, introduzir só aquele lote. Não introduzir hoje 10 galinhas, amanhã 20, 30. E esse problema vai trazer consequências ruins à sanidade dos animais. Segundo, a higiene do aviário é de fundamental importância para quê? Para que esse parasita e outros males não acometam as aves, trazendo prejuízos financeiros, o que não é desejável. É possível perceber nas galinhas que elas estão com piolhos ou realmente tem que ser no tato, tem que olhar o que elas apresentam como sintomas para apresentar o piolho? É de fundamental importância o criador semanalmente observar suas galinhas. Muitas vezes a galinha que está com o piolho e começa a coçar, botar o bico num canto à parte, irritando o animal, ele deixa de produzir ovo, deixa de produzir carne e vai trazer graves prejuízos que a gente não deve ter no nosso criatório. Você falou sobre a questão de se coçar. Talvez a perda de penas pode ser também um sintoma que deva ser observado? Numa infestação alta, a perda de pena, aquelas percas localizadas de pena, é visível a olho nu pelo criador. Mas comumente o piolho causa estresse, ou seja, irritação na galinha, e isso aí é notável facilmente pelo criador. Marcos, você falou sobre o uso do fumo e de substâncias, remédios naturais, remédios artificiais que se compram em empresas agropecuárias. Mas existe realmente algum cuidado para usar os ovos e a carne desses animais depois que o remédio é aplicado? Sim, nos produtos químicos, à base de cipermetrina, outro inseticida químico, deve respeitar o período de carência. Se você pulverizou suas galinhas, pulverizou o aviário, não deve consumir o ovo, nem abater a galinha, aquela carne, 5 dias depois de você ter aplicado aquele medicamento. Deve respeitar o período de carência, porque você não respeitando, você vai estar absorvendo aquela droga no corpo do ser humano e graves consequências sanitárias vai trazer para o ser humano. Para quem pretende utilizar os medicamentos naturais como o fumo, qual é a posologia certa? Como que a gente pode mostrar? Em 1 quilo, você pega 1 quilo de fumo de rolo, mistura com 1 litro de água, deixa 3 dias, vai tirar 3 partes de água natural, mais uma parte dessa solução do fumo, mais o álcool. E pulverizar as galinhas. Essa é a maneira natural, mais fácil, mais barata para você tratar o piolho. No caso de produtos químicos, deve respeitar o que diz a bula e respeitar principalmente o período de carência para o consumo de ovos e carne. Para quê? Para que o ser humano não absorva essas drogas que grandes consequências sanitárias vai trazer para ele. Marcos, muito obrigada pelas informações. É com vocês aí no estúdio. Lícia, Marcelo. Em instantes, a gente destaca a nova etapa de pagamento do programa Mão Amiga para produtores de cana-de-açúcar e laranja. O bate-papo é com o diretor de Inclusão Produtiva da Secretaria de Estado da Assistência Social, Ricardo Mascarello. Fique com a gente, o Sergipe Rural volta já. Anote aí, dia 29 acontece o 2º leilão da Fazenda União. O evento vai ocorrer virtualmente a partir das 2 da tarde pelo canal da Bahia Leilões. Serão comercializados animais da raça Girolando, uma oportunidade para quem quer investir no melhoramento genético do rebanho. Todos os anos, o governo de Sergipe, por meio da Secretaria de Estado da Inclusão e Assistência Social, coloca em prática o programa Mão Amiga. O objetivo é ajudar o homem do campo, principalmente nos períodos de entre-safra, com o pagamento de um benefício em dinheiro.
O diretor de Inclusão Produtiva e Cidadania, Ricardo Mascarello, conversou com nossa equipe durante o bate-papo. Mascarello falou sobre as parcelas que já foram pagas e também sobre os próximos passos do programa destinado aos trabalhadores da cana-de-açúcar e de laranja. Veja. O programa Mão Amiga é realizado todos os anos pelo governo de Sergipe a fim de beneficiar os trabalhadores rurais. Mesmo com a Covid-19, o programa de pagamento foi mantido. E quem conversa agora com a nossa equipe a respeito desse assunto é o diretor de Inclusão Produtiva do programa, Ricardo Mascarello. Muito bom dia, Ricardo. Primeiro me fala da importância desse programa para os trabalhadores. Isso, primeiramente bom dia, Ingrid. Bom dia aos telespectadores do programa Sergipe Rural. Realmente o programa Mão Amiga é um programa do governo do estado, muito importante, né? Inclusive nesse momento que nós estamos vivendo da pandemia. O programa ele se divide para os trabalhadores da colheita da laranja e do corte da cana. Tá? E nesse período que se sucedeu a partir de março agora de 2020, devido ao problema do coronavírus e do isolamento, nós tínhamos um calendário do cadastro dos beneficiários, né, do programa Cana. E aí fizemos, enfim, uma força assim, junto aos municípios envolvidos, que são 20 municípios, né, aos sindicatos locais, com apoio da Endagro, para que corresse o cadastro normalmente, né, enfim, para que todos os beneficiários pudessem se cadastrar, mas com o cuidado do isolamento. E felizmente, né, com essa logística que nós organizamos, conseguimos efetuar todo o cadastro e também as parcelas, né, que se dividem em 4, e estamos mantendo o calendário, enfim, já foram pagas as 2 primeiras, final de junho e julho, e agora estamos com a previsão para 30 de agosto o pagamento da 3ª parcela. É isso que eu ia perguntar ao senhor. Por conta da pandemia, teve que ter toda uma readequação. Como é que foi feito na prática esse pagamento? Isso, nós fizemos assim, existe um cadastro onde cada trabalhador ele tem que preencher uma ficha, né, junto aos sindicatos, né, enfim. O programa Cana, como os trabalhadores têm carteira assinada, facilita, né, essa logística de organização, mas para evitar o agrupamento de pessoas, né, nós esticamos o calendário, então fizemos 2 notas técnicas prorrogando o prazo para que houvesse mais tempo para os beneficiários procurarem, enfim, os sindicatos, etc., para que fosse feito um cadastro mais pulverizado, né? Então nós tínhamos uma previsão de fechar o cadastro no dia 10 de abril, né? Depois esticamos para 22 de abril e aí depois esticamos para 8 de maio. E aí, como nós temos uma relação com o Banese, que realmente é o Banco do Estado que faz a logística do pagamento, e aí conseguimos cumprir um prazo hábil para que fosse confeccionado novos cartões para os novos beneficiários, e para depois o saque posterior nas agências. E aí nós organizamos uma logística, porque geralmente a gente faz seminários e reúne os beneficiários para dar palestras, enfim, de formação profissional, etc. Aí optamos por não ter essas palestras, para não reunir, né? Afinal de contas foram 3.295 beneficiários no Cana. E aí que a gente faz por município as palestras. Então a gente evitou as palestras e aí o Banese, assim, foi uma parceria com o Banese de essas pessoas irem buscar os cartões direto na agência, e os beneficiários antigos usaram o cartão do ano passado. E aí felizmente correu tudo bem e tivemos êxito, né? Principalmente nesse momento de necessidade que os trabalhadores, né, isso é geral do país, né, enfim, trabalhadores de todas as áreas, mas principalmente esses trabalhadores rurais que ficam sem um tempo de trabalho. O programa Mão Amiga, ele tem aquele tempo onde a pessoa ou colhe a laranja ou corta a cana, então nessa entre-safra, né, enfim, felizmente nesse momento que é primordial, né, enfim, o acesso a um recurso, um benefício para, enfim, as necessidades gerais dos trabalhadores. O senhor falou que agora receberam os trabalhadores que lidam com cana e ainda vão receber os que trabalham com laranja. Já tem uma expectativa de quando esses trabalhadores eles irão receber esse benefício? Isso, nós já temos as datas sempre fixadas, tá, Ingrid? O cana é sempre junho, julho, agosto, setembro. E o laranja é novembro, dezembro, janeiro e fevereiro. Então, justamente, nós estamos agora no momento, né? Estamos no processo da 3ª e 4ª parcela do Cana e já iniciando, enfim, a logística
para o cadastro laranja, porque os beneficiários podem mudar de um ano para o outro. Uma pessoa que deixou de trabalhar na laranja, por exemplo, ou que ingressou no trabalho da laranja. Então nós estamos nesse momento, inclusive, com reunião marcada com os sindicatos. Existe o Polo Sul dos sindicatos, são 14. Nós teremos reunião essa semana ainda para justamente definir bem a logística para que a gente possa ter os mesmos cuidados que tivemos no Cana para não gerar aglomeração. Então estamos bem em via agora de trabalhar a logística do cadastro laranja. Diretor, muito obrigada, pelas suas informações. O Sergipe Rural agradece. Nós que agradecemos também a oportunidade e ficamos felizes, eu acho que em nome do governo do estado, de poder cumprir, essas metas e esse expressivo auxílio que é o programa Mão Amiga. Voltamos com vocês aí do estúdio. E o Sergipe Rural termina aqui, mas você pode ajudar na produção do próximo programa. É só enviar e-mail para sergiperural@perip.se.gov.br ou através do nosso WhatsApp. Anote o número 998946691. Obrigado por sua companhia e até o nosso próximo encontro.